Salve meus monstros, aqui é o Herobrine Teórico. Estou trazendo o episódio, e se eu estivesse no mundo de DxD, o anime mais vergonhoso do mundo. Dito isso, vamos para a teoria. Após eu, a Rias e a Akeno ficamos conversando, eu já conheci ela. Rias: Ata, mas Johnny, quantos anos a sua mãe tem? Ela falava bem curiosa. A minha mãe tem uns 348 anos. A Rias e a Akeno ficaram bem chocadas pela idade da minha mãe. Akeno: mas ela é uma demonia. Ela falava para ter certeza. É claro que não, ela é uma humana que viveu 3 séculos. Ela nasceu no final do século 17, foi em 1684. As duas ficaram espantadas pela minha mãe ser uma humana que vive muitos anos. Rias: meu Deus, ela não tem idade para ser a sua mãe, nem avó. Ela falava bem surtada. Isso não é nada, eu tive um monte de irmãos. Na parte do meu pai, ele teve um monte de filhos, mas todos eles morreram. Mas eu tenho muitas irmãs, mas elas estão nesse mundo, e preciso procurá-las. As duas ficaram sem reação após eu ter dito: Akeno: meu Deus, isso é muito na parte do seu pai. Na parte da minha mãe, também teve um monte de filhos, mas alguns nasceram no século XVIII, alguns século XIX, alguns século XX, e eu único que nasci no século XXI. Elas ficaram de olhos grandes. O pior, eu falava de boa. Rias: quantos irmãos você teve na parte da sua mãe? Ela falava bem curiosa para saber o quantos irmãos eu tenho na parte da minha mãe. Na parte dela eu tenho uns 5.000 ou mais. Eu falava gozando o meu queixo com o segundo dedo na minha mão, fazendo com que as duas ficarem mais espantadas. Rias: meu Deus. Ela falava bem chocada. Mas isso não é nada, mais a metade dos meus irmãos entraram na história, talvez uns 4.000 estão na história, os outros não. Eu falava tranquilo, deixando as duas sem palavras. Eu acho que está bom, não quero fazer as duas desmaiadas por saber de mim. Mas o sinal da escola toca. Então se passou 1 hora, e eu conheci o Issei, e nós dois conversamos juntos. Mas quando eu e a Ásia se vemos, nós ficamos felizes, e abraçamos juntos. Irmã, finalmente eu estou te conhecendo pela primeira vez. Estou tão feliz. Ásia: eu também, irmão. Você é muito gato, hein? Ô irmã, pode me falar tudo para mim. Teve alguém que estava vendo você nua? Eu falava com dúvida, e com pouca raiva do Issei, porque eu sei que é ele. Ásia: é o Issei, irmão, mas por quê? Ela falava com dúvida. Nada não, irmã, vou dar uma lição nesse babaca. Eu falava pouquinho puto, então eu me levanto, chego perto do Issei com raiva. Escuta aqui, seu merda, não acredito que você fez isso com ela, e também espionando muitas garotas. Issei: fiz o quê? Ele falava com dúvida. Vocês espionando elas junto com seus amigos. Issei: Ata, mas eu gosto fazer isso. Ele falava coçando a cabeça dele atrás com a mão. Um aviso: eu escrevi coçando errado. Eu estava usando aquilo lá quando um homem faz leite com o pé dele, que me fez eu deixar mais puto. Escuta aqui, seu pedaço de merda, você acha que isso é legal, mas isso não é a vida. A Rias fica com raiva de mim só porque eu estava ameaçando um dos seus servos. Rias: o que você pensa falar assim com meu servo? Estou dando uma lição nesse, eu não vou deixar como esse fazer isso com as mulheres tempo todo, porque isso é muito errado, e também vergonhoso. Então a Rias se acalma um pouco. Rias: agora eu entendi tudo, você é mesmo muito inteligente. Me desculpa por ter falado uma pouquinho grosseiro com você. Ela falava se curvando pedindo perdão meu.
Tá tudo bem, é porque a minha mãe me criou como um guerreiro, e não um pervertido. Eu falo com um sorriso normal, eu olho para a Ásia, o Ásia, pode me falar tudo o que aconteceu nesse mundo, porque eu vou te escutar tudo o que você for falar. Eu falava bem preocupado por saber que a Ásia sofreu nesse mundo. Ela começa a chorar muito. Ásia. É porque, irmão, nesses dias atrás, eu sofri muito, pelo padre Fred. Ele quase me abusou, e rasgou as minhas roupas de freira para fazer isso comigo. Eu começo a ficar muito puto e irritado ao mesmo tempo. Irmã, eu vou fazer um assunto, mas eu vou voltar. Ásia. Por favor, irmão, não faz isso. Não vou deixar qualquer ele fazer isso com você novamente. Então eu saio da sala da Ries, e vou para a rua, para encontrar esse maldito padre. Após ficar procurando por ele, finalmente eu chego na igreja onde ele estava. Então eu quebro a porta com meu soco, e pego Fred, e jogo ele na janela. Quando o Fred estava todo jogado no chão, eu pulo, e aterrizo nas pernas do Fred, quebrando as pernas dele, e fazendo ele gritar muito. Fred, qual é o seu problema? Ele falava gritando por sentir muita dor. Eu estava puto com ele. Escuta aqui, seu pedaço de merda, eu ouvi boatos de você. Você vai pagar por ter feito a minha irmã. A Ásia chora, agora você vai pagar. Eu falava com a voz assustador no final da minha fala. Fred. Aquela freira, sim, eu sei bem dela, não vai me dizer que você também é um demônio. Ele fala com sua arrogância. Eu dou um soco no rosto dele. Que demônio o quê? Eu sou um deus. Sou filho do Deus. Eu não vou permitir que você esteja vivo. Aparece um monte de faixa atrás de mim pegando fogo, e coloco no meu antebraço. Eu pego Fred pela gola da blusa, e começo a dar um monte de soco dele sem parar. Faço isso sem parar, fazendo com que ele é jogado pela montanha, que a montanha é destruída, e esmagando Fred, e fazendo com que ele é morto, fazendo com que a cidade toda escutasse o barulho da montanha sendo demolida, mas não como uma bola gigante de destrói casa. Eu em pensamentos. Finalmente eu acabei com esse verme, não vou permitir que alguns vilões nesse mundo não toque com quem eu gosto, ou seja da minha família ou amigos. As minhas roupas são a blusa preta de Nike, com calça jeans, e com uma bota com cadarços aqueles de militar dentro da calça. Então eu vou à procura para fazer uma casa, até que eu encontro um terreno vazio, sem nenhuma árvore. Eu em pensamentos. Agora sim, vou fazer uma bela casa nesse terreno. Eu falava com um sorriso, e com as minhas duas mãos atrás da minha cabeça, e com uma perna curvada. Então, com um piscar de dedos, eu faço uma casa como eu imaginei. A casa era muito linda, tinha 4 andares, tinha uma piscina linda. Eu coloquei carros lindos, como limousine, Lamborghini, Porsche, Bugatti, BMW. Quando eu entro dentro de casa, a casa era muito linda por dentro e por fora. Então eu decido fazer algumas coisas dentro de casa, como tomar banho, jantar, e mexer no computador. Para eu fazer um monte de coisas no meu mundo antigo tinha. Eu faço um monte de animes, um monte de jogos. Eu fiz isso a noite toda. Eu posso ficar até 1 ano sem dormir. Na manhã seguinte, eu vou para a escola. Então eu consigo me matricular na escola. Mas tinha um monte de garotas que não parava de me olhar, porque eu era bem bonito. Mas eu fingo que eu não estou vendo nada o que elas estão olhando para mim. Eu dos meus pensamentos. Eu preciso encontrar todas as minhas irmãs desse mundo. Então eu não vou me chamar de Johnny. Depois que a aula acaba, eu estava lá na ponte vendo o pôr do sol, mas eu sinto uma coisa embaixo da ponte, então eu pulo da ponte, e caio de pé, mas quando eu vejo o que era, eu fico surpreso.
O vídeo acaba por aqui mesmo, e desculpa pela demora, porque o meu tio com os meus 2 primos de São Paulo veio aqui em Minas Gerais para ver nós. Meu Deus, os 2 primos não paravam de provocar um com o outro. Quando eu vi isso, eu fiquei bem triste por 2. É porque eu queria ter um irmão, mas aí os meus pais adotaram a minha irmã, e 1 ano depois a minha mãe estava grávida do meu irmãozinho. Então eu fiquei muito feliz, porque finalmente eu posso provar para os 2 brigões como é um amor de irmãos de verdade. Mas eles vão embora no dia do meu aniversário, que é dia 22 nesse mês. Então valeu e tchau.